Amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Amém. Isso. Vamos ler na RA, como os meninos já colocaram aqui, e depois eu queria ler numa outra versão para você. Esse texto eu fiz menção dele na última mensagem, mas eu não cheguei a lê-lo. No domingo eu estava falando sobre santificação, sobre santidade, e eu li uns textos de Pedro, fiz menção a esse texto, mas não tinha lido ele ainda. Então eu queria que a gente fizesse uma leitura aí textual, né, para a gente entender tudo o que ele está falando aí. Tá certo? Eu não sei se você lembra, no domingo eu falei um pouco sobre santificação, tanto na manhã quanto à noite, a importância de nós nos santificarmos. Nós fomos salvos para sermos santificados, tá? E Pedro vai tratar todo esse assunto. Então vamos aprender aí o que ele vai falar, vamos aprender algumas coisas mais. Amém, gente? Todos aí acompanhando? Diz assim então: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Continuando, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está por perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Mais um pouquinho. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um texto grande, eu peço perdão por ter lido um texto grande assim, não é? Às vezes as pessoas falam, como que você vai conseguir agora explicar todo esse texto enorme, né? Mas o texto, ele é maravilhoso, né? Ele não deixa a gente parar. Ele só faz sentido quando você lê até o final dele. Eu queria agora, se você me permite, a gente ler na versão A Mensagem. Eu quero ter seus comentários agora nessa versão, A Mensagem. Pode colocar esse mesmo texto, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, na Bíblia A Mensagem. Não tem não? Ah, eu achei que tinha a mensagem, olha só. Tá bom, eu leio aqui na minha, não tem problema. Então diz assim, ó. Eu não sei se você poderia acompanhar na sua, aí você vai comparando mais ou menos o que o pastor está lendo aqui, tá bom? Diz assim, ó. É numa outra versão que eu vou ler agora. Então, verso 3 e 4 vai dizer mais ou menos assim, ó. Tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente, quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês a sua participação na vida de Deus, depois de terem voltado das coisas para um mundo corrompido pela cobiça. Olha só que coisa linda. Então, vamos fazer o seguinte, para deixar mais estratégico, vamos deixar o texto na tela. Aí esse texto da RA mesmo. Isso. Tá bom? Deixa então agora no verso 3 e no 4 agora, que eu terminei de ler. Maravilha.
Então ele está dizendo assim, né? Não sei se você reparou, ele diz assim, o seu divino poder, né? O divino poder de Deus, ele efetuou em nós o quê? Uma grande salvação. Ele operou em nós algo maravilhoso. Ele nos fez, pelo amor de Cristo, ele nos fez participantes da natureza de Deus. Eu não sei se isso é uma boa notícia para você, mas ele gratuitamente, ele não te cobrou nada, pelo contrário, ele deixou você coparticipar da natureza divina. Ele te chama de coparticipante. O que é um cooperador? O que é um copiloto? O que é um coparticipante? É aquele que faz em comum acordo, em companhia, em cooperação, tá certo? Então, você é participante da natureza divina, e ele diz assim, ó, vocês escaparam das paixões que há no mundo, e vocês foram colocados para viver uma vida onde o próprio Deus compartilhou a essência dele. Então ele diz assim, vocês foram livrados das paixões que há no mundo, e ele diz assim, vocês agora participam da natureza divina. Aí ele continua, não é? Aí os meninos deixaram o verso 4, ele diz assim, pelas quais coisas nos foram doadas o quê? Preciosas promessas. Você tem promessas em Deus, não é? Muito grandes promessas, não é? E ele fala, para que delas vos torneis o que? Coparticipantes, livrando das paixões que há no mundo, né? Sendo livres das paixões que há no mundo. A ideia que Pedro traz aqui, eu não sei se você percebe, mas é que participar da natureza divina é algo muito mais poderoso do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. O mundo pode oferecer coisas até boas, não é? O mundo pode ter até coisas interessantes, mas pelo fato de você estar em Deus, você tem muito maiores e mais preciosas promessas. É muito melhor estar em Deus, porque em Deus você tem todas as coisas, amém? E a grande mensagem é que você foi livre. Do quê? Do mundo. Porque o mundo, se você foi livre, significa que você era o quê? Escravo. Você era escravo, então você foi livre, aí ele diz, das paixões que há no mundo. Irmãos, cristão não pode ser preso nas paixões do mundo. Ele precisa ser livre, porque isso é a grande, falar que nem os jovens, né? Essa é a grande sacada do Evangelho, não é? Esse é a grande questão, não é? O Evangelho, ele entra e ele transforma. Vai para o verso 5 então, aí ele diz, por isso mesmo, aí ele fala, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Você precisa entender o que é diligência. Diligência é disciplina, é vontade, é zelo por fazer as coisas, amém? Então você precisa reunir a vossa diligência no sentido de que, já que ele te ofereceu algo, já que ele fez algo por você, você precisa cooperar com ele para que ele possa continuar fazendo você crescer, amém? Se você parar em fazer a sua parte, você vai estacionar. Deus é assim? Sim, Deus é assim. Se você não faz a sua parte, vai estacionar. Eu não sei qual a referência que você sempre teve do Evangelho, mas as pessoas dizem assim, né? Se Deus quiser, não é assim? Deus vai fazer, se for da vontade de Deus, a gosto de Deus, né? As pessoas falam, dizendo que só pode ser feito se Deus quiser. Eu sei que tem coisas que somente Deus faz, mas tem coisas que Ele só faz com a sua cooperação. Então as pessoas falam, por que eu não alcancei isso ainda? Por que os meus sonhos ainda não chegaram? Por que esses objetivos ainda não foram completos? Porque Deus está regulando? Deus está com a mão fechada? Não. É porque eu preciso deixar, porque eu preciso participar para que Ele possa fazer algo por mim. Então Ele diz, reúna a vossa diligência. Você precisa entender que já que Ele te abençoou, eu preciso ser rápido em fazer coisas para que a minha vida espiritual cresça. Amém? Eu lembro de um texto, eu sempre cito aqui, acho que até você já tem decorado, Filipenses 2,12, não é? Paulo diz assim, como vocês sempre fizeram na minha ausência, na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha só, temor e tremor. Ele diz, você precisa desenvolver a salvação. Então, presta atenção, não é Deus que desenvolve a sua salvação. É você que desenvolve. Eu não estou crescendo espiritualmente, problema seu. Eu não estou avançando naquilo que Deus prometeu para mim. Se alinhe na palavra,
volte à palavra, faça as coisas que você precisa fazer, que Deus vai fazer por você. Agora, se as coisas pararam, é porque você não está fazendo. As igrejas, é interessante, com todo respeito às igrejas, não é? Mas tantos lugares que ensinam coisas erradas, não é? As pessoas dizem assim, não, sabe o que é? É uma prova que Deus está te mandando para ver se você é fiel. Deus está regulando as coisas. Deus te levou para o deserto, não é assim que eles falam? Deus está te levando para o deserto para ver se você vai perseverar, porque aí vem aqueles jargões terríveis e horríveis. Me perdoem falar assim, mas a pessoa fala assim, a obra é grande na sua vida, varão. Eu ouvi isso centenas de milhares de vezes, porque é um jargão que se viciou, não é? Viciou no meio evangélico, fala assim, a obra é grande na sua vida. É por isso que Deus tem travado as coisas aqui. É por isso que Deus te levou para essa prova. É por isso que Deus te... Aí todo mundo, aleluia, aleluia. Não é nada disso. Deus está interessado que você avance, corra a sua carreira rapidamente. Ele tem interesse nisso. Então, por que não acontece? Porque eu preciso mudar o meu conceito, a minha mente. Então, eu reúno a minha força, a minha diligência. O desenvolver da minha salvação está comigo, está com você. Não é mais culpa de Deus. Nunca foi culpa de Deus, nunca foi responsabilidade de Deus. Então, você reúne, você se consagra, você... foge do pecado, você cresce espiritualmente, você renova a sua mente. Isso que vai trazer crescimento para você. De outra forma, virá? Não virá. Não virá. Lamento muito se te ensinaram errado, mas não virá de outra forma. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Aí ele fala, reúne sua vossa diligência. Aí ele diz, parece que você recebeu algo. Aí ele diz, já que você recebeu algo, começa a acrescentar. É mais ou menos assim, Deus começou uma boa obra na sua vida. E segundo o relato, a Bíblia diz que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na sua vida, amém? Só que você precisa cooperar com a obra dEle. Então Ele fala, já que Deus começou uma boa obra, Ele diz, associai com a vossa fé, o quê? O que está escrito lá? Eu vou ler na mensagem aqui, portanto, não percam tempo em edificar o que vocês já receberam. Olha que coisa linda. Preenchendo a base da fé com essa palavra virtude, irmãos. Se você olhar no grego, é uma palavrinha que se escreve arete, A-R-E-T-H-E. Arete significa excelência moral. Na verdade, a excelência moral tem a ver com caráter. Bom, né? Aí ele diz assim, associa com a sua fé. Ele está dizendo assim, já que tem a fé, você teve a fé para crer, para começar. Aí o que ele fala? Associa com um novo bloco agora da construção, que é o quê? O arete, o caráter, a virtude, a excelência moral. Olha que coisa linda. Tem fé? Maravilha. Agora você precisa ter caráter. Depois da fé vem caráter. O que é caráter? Excelência moral. Aquilo que eu olho, aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu penso no meu coração, aquilo que eu faço quando ninguém está olhando. Isso é caráter. Está entendendo? Está entendendo? Por que algumas pessoas não crescem? Deus está vendo tudo. Tem um texto em Provérbios que diz assim que a maldição sem causa não virá. Nada acontece na nossa vida por acaso. As coisas ficam travadas porque eu travo as coisas na minha vida. Então, tem fé, então ele coloca um bloco da virtude. Aí ele continua. A virtude, o que ele fala depois? Conhecimento. Na Bíblia a mensagem aqui está falando entendimento espiritual. Legal, né? Ele fala entendimento espiritual. Beleza. Fé, veio o caráter, o arete, a virtude, a excelência moral. Aí depois ele fala o conhecimento ou o entendimento espiritual. Por quê? Porque se você não crescer na fé, se você não crescer na palavra, as coisas vão ficar meio travadas para você. Por que é importante conhecer? Porque eu preciso conhecer aquilo que me é dado como promessa, aquilo que eu tenho como direito, aquilo que eu já sou em Cristo. Tem pessoas que não sabem os direitos que ela já tem em Cristo. Tem pessoas que estão pedindo ainda... Tem pessoas que estão pedindo prosperidade, né? Tem pessoas que estão pedindo cura. Tem pessoas que estão pedindo alguma bênção.
Mal sabem elas que se elas lessem na palavra, elas já iam perceber que tudo já foi dado. Eu já tenho essas coisas. Eu tomo posse daquilo que eu já tenho. Amém? Irmãos, é um decreto. Provérbios 4,18, né, pastor? A gente sempre cita aqui, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Você está progredindo, você está progredindo. Olha um tempo atrás, olha para a sua vida um tempo atrás, não é assim? Eu não estou falando de dinheiro, de prosperidade, eu tenho que ver a pessoa, você. Prosperidade, as coisas materiais são secundárias, eu estou falando você. Você progrediu? Você tem progredido? É isso que Deus está interessado, amém? Então, fé, a virtude, aí ele fala conhecimento, que é o entendimento espiritual, maravilha? Verso 6, aí ele fala com entendimento ou conhecimento, aí ele fala o domínio próprio. Olha só, lindo isso, fé, virtude, conhecimento, aí ele fala, outro bloco, domínio próprio. Eu não resisto a brincar com isso, desculpa. Você fala de novo, não é demônio próprio. Tem gente que acha que é demônio próprio, é domínio próprio, não é? É o domínio. Por que isso é importante? Porque na minha caminhada cristã, se eu não exercer domínio, se eu não exercer freio, se eu não exercer limites na minha vida, eu não vou crescer. O domínio próprio não é só para te barrar em relação a pecados, mas é para dizer o que o seu corpo vai fazer, para colocar disciplina em você, de fazer as coisas, de ser as coisas. É você que tem que estabelecer isso. Então o bloco do domínio próprio é importante. Sabe pessoas que não conseguem frear a língua? Pisou, não, eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não é que as pessoas falam? Aí não adianta, aí não é crente. Porque é nessa hora que você é provado que você, não só fecha a boca, mas guarda o coração, não é isso? Domina-se sobre pensamentos, refreia a sua língua, coloca o seu corpo em sujeição. É assim que é o domínio próprio, amém? E ele está falando aqui, entendimento espiritual, aí ele fala disciplina vigilante, no lugar do domínio próprio. Legal, né? Essa mensagem, eu gostei muito, estava vendo isso. Disciplina vigilante, porque a gente tem que vigiar nós mesmos. Aquele texto que fala, né, as pessoas falam, Deus, coloca guarda na minha boca. Não, eu que coloco hoje. Eu que freio meus pensamentos. Sabe quando alguém te provoca? É você que se freia. É você que não responde. Disciplina vigilante, amém? Aí depois ele continua. Não, volta só um pouquinho. A disciplina vigilante seria o domínio próprio. E a perseverança, aqui, ele fala, olha que lindo a palavra que ele troca, né? Que ele diz numa paciência entusiasmada. Gostaram disso ou não? Perseverança é uma paciência entusiasmada. Você tem paciência para esperar as coisas? Tem paciência ou não tem? Porque a pessoa fala, tá esperando algo, né? Você fala assim, não aguento mais. Não é desse jeito, não. A perseverança é uma paciência entusiasmada. Você fala assim, eu estou paciente. Mas sabe aquela certeza que aquilo que Deus prometeu vai chegar para você? Sabe, aquilo que você tem construído, às vezes você não tem visto, não é? Mas você está entusiasmado. Fala, não, é certeza, vai chegar. Vai chegar, não vai chegar, vai chegar. Quando a gente ora aqui, eu queria assim que a gente sempre saísse com uma convicção. Quando você ora por alguém, nas terças-feiras, quando a gente ora por vários motivos aqui, eu sei que muitos de vocês já saem, mas você nunca pode perder esse foco. A gente precisa sair com a consciência de que aquilo que a gente orou, Deus já está providenciando, Ele vai fazer. No mundo espiritual, Ele já fez. A gente precisa entender isso, aquilo já aconteceu. Então, quando eu oro, por isso que você tem que tomar cuidado para não ficar repetindo os pedidos. Viu nos grupos aí da igreja, viu? Ora pela fulana de novo. Não, já orou. Já está orado. Dê ações de graças. Eu não posso ficar orando de novo. Eu estou anulando minha primeira oração. Não posso ficar. Irmãs, já oramos por ela, por esse motivo. Vamos render ações de graças por esse motivo, por essa pessoa. É assim que a gente faz. Amém? Então você também tenha certeza. Tudo aquilo que você pede, aquilo que você tem construído, você precisa ter uma paciência entusiasmada. Quem lembra o primeiro bloco? Fé. Segundo? Virtude. Terceiro? Conhecimento. Quarto?
Quinto? Isso, legal. E depois ele fala, acrescentando com a perseverança o quê? A piedade. O que é essa palavra piedade? Ela fica meio confusa, não é? Porque a palavra piedade, ela tem uma tradução como religiosidade. Mas você tem que pensar na palavra religiosidade no melhor sentido da palavra, não como um vício, não é? De religiosos, mas é o amor, a reverência a Deus, o amor à sua palavra, aquele zelo que você tem com as coisas de Deus, com a igreja. Isso que é o sentido da palavra piedade. Aqui ele coloca, olha só, a palavra piedade ele traduz aqui como uma admiração reverente. Sabe aquele negócio de você valorizar? Oh, meu irmão, olha isso, coisa linda. Sabe esse momento que a gente está aqui? Irmãos, eu peço a você, nunca torne um culto comum. Nunca venha para mais um culto e fala assim, mais uma quinta, mais uma terça. Nunca coloque isso no seu coração. Venha, sabe valorizando aquilo? Eu sei que não tem morte decretada para ninguém. Mas imagine se a gente tivesse um decreto de morte, onde Deus falasse assim, filho, eu vou te recolher, esse é o seu último culto. Como que você faria? Não é? Você percebe? Sabe aquele negócio de valorizar esse encontro nosso? Sabe esse negócio de valorizar? Fala assim, meu, esse é o culto. Não é aqueles que passaram, isso não é mais um culto. Mas essa admiração, não é por mim, é admiração pelo Deus eterno. Pelo Deus maravilhoso, o Deus presente, a unção presente, isso tudo é rico demais, amém? Então percebe, essa piedade muitas vezes, a gente vai deixando comum, né? Fala, mais um. Mas esse é o culto, esse é o dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos, essa oportunidade que nós temos, amém? Você precisa fazer do dia o seu melhor dia e na igreja, essa admiração reverente. Aí continua, aí ele fala, você já colocou um monte de blocos aqui na construção, não é isso? Aí ele continua, depois da piedade você vai colocar o bloco da fraternidade. Olha só, o português ele fica às vezes meio limitado aí, porque as palavras, né, no grego, elas são diferentes. Aí ele fala de uma fraternidade, depois ele fala da fraternidade e do amor. Mas a fraternidade que ele está dizendo aí, fraternidade é de fraterno, é de irmão. É considerar o quê? A presença das pessoas, da sua irmandade. Isso é muito importante num contexto de vida cristã. Eu preciso considerar cada um. Eu preciso considerar você superior a mim. Eu preciso entender que Jesus, Ele habita em você, tem feito uma obra na sua vida, amém? Então, eu considerar o meu irmão, você considerar cada irmão, isso é bom demais. Como que ele traduz aqui? Ele diz assim, uma amizade calorosa. Legal, né? Amizade calorosa. Ter amigos é a melhor coisa que tem. Verdadeiros. Por isso que eu gosto. Eu sei que muitos de vocês não entendem às vezes, não é? Eu poderia até tentar destacar ou tentar deixar mais claro a minha relação de pastor. Mas eu gosto de chamar vocês de amigos. Sabe por quê? O mestre dos mestres, Jesus, o pastor dos pastores, o pastor por excelência, não é? Ele disse certa vez para os seus discípulos, eu já não vos chamo de servos, mas eu chamo de amigos. Sabe por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas ele estava dizendo assim, eu quero a proximidade. Sabe por quê, irmãos? Em Cristo é possível nós termos essa proximidade, esse amor. O amor de Cristo nos constrange, Ele nos faz termos uma vida, uma fraternidade verdadeira, amém? Essa amizade calorosa. Por isso que quando a gente dá um abraço, por isso que quando a gente ora, quando a gente deseja coisas boas, até quando a gente exorta, quando a gente admoesta, a gente está fazendo por amor, para que Deus consiga construir na sua vida aquilo que Ele tem tentado, amém? Então, não despreze isso. E ele continua com a fraternidade, o amor, que é o amor ágape, que ele traduz aqui como um amor generoso.
Que lindo, não é? Glória a Deus. Continua aí o verso 8. Aí ele diz: por quê? Então você viu que você está construindo vários blocos na construção de Deus aí, não é? Ele está fazendo e você tem que desenvolver essas coisas para que essas coisas sejam construídas em você. Aí ele diz, porque estas coisas, essa construção, aí ele diz, existindo em vós e em vós aumentando. Repare, tem duas coisas ali importantes, elas já existem. Tem gente que tem um pouco. Posso dizer uma coisa para você? Todos nós já temos um pouco desses blocos, dessa construção. Mas ela precisa aumentar. Está vendo que diz a palavra aumentar? Ela já existe, mas ela precisa necessariamente aumentar. Porque é o progresso espiritual, é a minha vida, é o meu amadurecimento. Eu posso, de repente, não ter sido exercitado no domínio próprio, mas Deus quer que eu seja exercitado no domínio próprio. Porque se qualquer momento eu ficar estourado, nervosinho, como Deus pode me usar? Você percebe? Então eu preciso ser exercitado aonde? Demônio não, no domínio próprio. Não é isso? Está vendo? Eu fico brincando agora. Talvez você tenha que ter sido exercitado numa outra questão. Talvez você seja um pouco retraído. Talvez você não goste muito de comunhão com os irmãos. Seja aquele irmão que sai correndo, né? Mas talvez Deus tenha falado, ei, valoriza mais as pessoas. Dá um abraço em fulano. Conversa com fulano, faça amizade, essa amizade calorosa. Talvez seja isso que Deus queira construir em você. Aí ele diz, porque essas coisas existindo em vós, glória a Deus, e em vós aumentando, vai causar um efeito maravilhoso. Olha aí, ó. Elas vão fazer com que vocês não sejam o quê? Inativos nem infrutuosos. Tem gente que está parado, tem gente que não frutifica. Irmãos, você crê no princípio divino? Você está crendo nessa palavra? Vocês sabem que eu que escrevi, né? Vocês sabem disso? Não fui eu que escrevi, foi Deus. Funciona, é um princípio divino. Pega isso para você. Se essas coisas você falar assim, puxa, olha aí, olha esses frutos aí, olha esses blocos aí, vê onde você é deficiente. Você pode falar, Deus, me ajuda a arrumar isso aqui. Porque essas coisas, se elas crescerem em vocês, o que vai fazer? Vai fazer com que vocês não sejam inativos. Você vai produzir algo. Você não vai deixar de frutificar. Pelo contrário, vai frutificar o tempo todo. Amém? Aí ele fala no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz aqui, como eu estou com a mensagem. Né? Diz assim, cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas, repare, ouça bem isso, por favor. Com essas qualidades, esses blocos, ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai deixar de crescer debaixo dos vossos pés. Nem um dia passará sem a sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei mais feliz que vocês, mas tá bom, não é? Eu vou ler de novo só para te dar mais uma oportunidade. De repente você ficou assim muito, né? Eu vou ler para dar mais uma chance aí, né? Cada dimensão interagindo com as demais, com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Aleluia. Eu fico assim animado em perceber os apóstolos, né? A maneira que eles escreveram sobre o desenvolvimento da salvação. Todos harmonizam, não é? Você vê Paulo, não é? Pedro, você vê Tiago, você vê João. Todos, quando escrevem sobre a salvação, não existe nada que conflita. Pelo contrário, harmoniza. E eles, por quê? Receberam inspiração do Espírito Santo. E o que traz o crescimento espiritual, lógico, primeiro é o poder de Deus que está em nós. Mas, em segundo lugar, é a minha cooperação com essa salvação. Amém?
Por isso que acho que você já percebeu nas entrelinhas que a experiência de desenvolver a salvação, ela é pessoal e intransferível. Desenvolver a salvação é pessoal e intransferível. Eu não consigo desenvolver a salvação pelo Guga, meu filho. Não consigo. Suponha que eu desenvolvi uma série de coisas, aí ele fala assim, ô pai, me dá um pouco aí do que aquilo que você está... Opa, pega aqui, pega aqui. Não dá. Não dá. Cada um tem que fazer por si. Nem o marido consegue fazer pela esposa, não dá. Cada um tem que fazer a sua. Está entendendo? Então você precisa desenvolver a sua salvação. Maravilha. Verso 9, vai lá. Pois aquele a quem essas coisas não está presente, aí ele fala, é cego, vendo o sol que está por perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Deixa aí. Ele está falando assim. Vocês não podem... sem essas qualidades, o mesmo texto, na mensagem, sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. É mais ou menos assim. Tem pessoas que já entraram na salvação e elas deveriam estar muito mais conscientes, né? De que a vida de pecado, rudimento, já passaram, já deveria estar lá na frente, mas tem pessoas que estão ainda tentando vencer pecados, vícios, tem pessoas que estão há anos patinando na vida cristã, porque elas não acrescentam essas coisas, elas não desenvolvem a salvação, elas não deixam Deus crescer nelas, não é? Então, quem não faz essas coisas, se esquece de que uma grande bênção foi instalada, não é? Foi instaurada na vida da pessoa, foi inaugurada, e ela não consegue avançar. Verso 10 e 11, aí ele diz assim, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, tá certo? Precisa ser rápido. Quanto mais a gente vê que o dia está se aproximando, tem que ser mais rápido com essas coisas. Aí ele diz, uma coisa importante aí, confirmar. Está vendo a palavra confirmar lá? Essa questão da salvação é muito interessante. Porque a gente diz assim, é possível perder a salvação? A gente sabe pelos textos que sim, pessoas perdem salvação. Da parte de Deus, Deus lança fora aquele que se achegou a Ele? Não. A gente vê um texto muito interessante nos Evangelhos, Jesus falando que as ovelhas que o Pai me dá, não é? De maneira nenhuma eu vou lançar fora. Da parte de Deus não existe um expulsar. As pessoas, elas que se afastam de Deus. Está entendendo o que o pastor está falando? Quem está entendendo? Deus, ele não ele olha para uma pessoa, não quero mais você. Não, a pessoa que se afasta. São os atos que ela pratica que afastam ela de Deus. Então, ele está falando de uma confirmação. Sabe aquele negócio? Eu não sei a história de cada um, mas dependendo da igreja que você frequentou, eles não tratam a salvação nesse nível. Eu não sei a formação que você teve aí. Porque as pessoas falam assim, né? Você é salvo? Aí a pessoa fala, pela misericórdia de Deus. Vocês lembram dessa frase? Quando você fala pela misericórdia, é uma verdade. Só que você traduz um coração. Você diz assim, eu dependo mais da misericórdia do que da graça. E a salvação é pela graça. Então, o correto seria você falar assim, não, pela graça de Deus eu sou salvo. Aliás, faz coro com o que Paulo diz em Efésios, né? Pela graça sois salvos. Não é? Ele não fala assim, pela misericórdia sois salvos. É a graça. A palavra misericórdia, só para você ter uma referência, se refere a miseráveis. Então, Deus precisa agir com misericórdia para quem é miserável. Não deixa de ser uma verdade. Antes de salvação éramos miseráveis. Mas a Bíblia ressalta e exalta o quê? A graça que nos salvou. Amém? Então, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então, não sei se você está percebendo, dependendo da herança que foi colocada aí na sua cabeça, você trata a questão da salvação com mais misericórdia. Aí, se você chegar para alguns cristãos e perguntarem assim, e aí, tem certeza da salvação? Fala,
Eu estou fazendo a minha parte, é o que eles falam. Olha que mistura. Acho que talvez, de repente, até uns de vocês tenham falado isso. Eu estou fazendo o meu esforço, a minha parte. Porque a pessoa, na cabeça dela, é misericórdia e ainda precisa do esforço dela. É assim que as pessoas, elas falam de salvação. E é justamente o oposto. Salvação é graça e não depende do meu esforço. Para ser salvo. Quando eu entro para a família de Deus, eu preciso desenvolver a salvação. É isso que ele está falando, é outro assunto. Mas o que significa? Significa que quando eu tenho a ideia correta da salvação, ele me salvou. Ele me trouxe a certeza. E por que Pedro fala da confirmação? Porque ele está dizendo mais ou menos assim, ó, qualquer resquício de dúvida que batesse na sua mente, no seu coração, você pode extirpar, você pode jogar para trás. De que maneira? Com essas atitudes aqui, ó. Porque ele fala, fazei com diligência cada vez maior. Confirmar o quê? O que ele diz lá? A vossa vocação e eleição. É mais ou menos assim. Qualquer resquício de dúvida, sabe? Qualquer certo medo, qualquer coisa, ela vai embora pela atitude, pelo crescimento espiritual. É mais ou menos, traduzindo em outras palavras, quanto mais desenvolvimento espiritual eu e você tivermos, menos dúvidas vão chegar no nosso coração. Em todos os sentidos. Menos dúvida. Se você tem dúvida sobre algumas coisas, é o desenvolvimento que precisa vir. Está entendendo? Veja o que diz aqui na mensagem, rapidamente, vamos terminar. A mensagem diz aqui, então amigos, olha só, então amigos, confirmem o chamado de Deus, que foi escolha dele. É mais ou menos assim, Deus, você me escolheu certo, eu estou aqui, pode contar comigo. Não abram mão disso, façam isso agora e terão sobre um terreno firme, com ruas pavimentadas, o caminho aberto até o reino eterno. Que coisa linda, que coisa linda. Porquanto procedendo assim, não tropeçarão em tempo algum. E o verso 11, né? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele termina assim, né? O caminho será aberto até o reino eterno do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Amém? Então, é um proceder, é uma atitude de todos os dias, é um ato, é um desenvolver. Ele usou um termo aqui de um caminho pavimentado. Quando você consegue pavimentar um caminho, parece que o caminho fica mais tranquilo de andar, não é isso? Certo? Essa que é a ideia, um caminho pavimentado. A ideia também você pode usar de uma escada que você está conseguindo construir e deixando ela bonitinha, com concreto. Você lembra antigamente de algumas escadas que eram feitas no barro, na terra mesmo? Quem já viu uma escada assim? As pessoas cortavam, né? A terra batia, era horrível aquilo, né? Aquilo ia gastando no meio, só aquilo era pedir para morrer, né? Eu lembro de uma vez que eu estava com a minha mãe no Cangaíba, ela estava visitando uma senhora da igreja católica. Eu era pequeno, eu lembro que eu andava com ela e eu dava o braço assim para ela. E a gente estava descendo numa dessas escadas. Não sei se você conhece ali a Salomão de Vasconcelos. Tem uma região ali que a avenida é bem alta, assim, ela desce até Assis Ribeiro, assim. Mas do lado são casas que são no profundo, assim. E para descer as casas eram escadas enormes. E eu lembro que eu estava descendo com a minha mãe, uma escada sem corrimão, na terra. E eu lembro que ela deu uma tropeçada, ela ia cair, ia morrer ali. E eu era pequeno, eu travei o braço dela, assim, ó, segurei ela assim. Segurou, ela fez assim, opa. Sabe quando eu tive uma convicção, que eu não deixei minha mãe cair naquele momento. Olha só. E a gente desceu. Aí eu fiquei pensando, que escada ruim. Eu fiquei meditando nessa escada há muito tempo. Sério, eu lembro dela até hoje. É uma escada ruim. Por isso que um caminho mal pavimentado é um caminho ruim para você.
A salvação, o que ela vai fazer em nós? Ela vai pavimentar, ela vai colocar um concreto, ela vai colocar segurança, ela vai colocar o corrimão para você subir. Ela vai fazer com que o lugar que você passou, outros possam passar com segurança. Amém? Então, desenvolva, meu irmão, minha irmã, desenvolva a salvação. Desenvolva aquilo que Deus tem para você. Quanto mais você praticar essas coisas, mais Deus vai falar claramente. Sabe aquele negócio que a gente tem muitas vezes? Oh Deus, você tem um chamado para a minha vida. Oh Deus, fala comigo, o que o Senhor tem para a minha vida? Às vezes é uma pergunta tão boba que a gente faz, não é? Porque Deus, Ele devolve com uma outra pergunta. Ele diz assim, você está desenvolvendo a sua salvação? Porque se você desenvolver, se você crescer espiritualmente, você vai me ouvir claramente. As coisas vão sendo estabelecidas em você. O caminho do justo, ele vai garantir o quê? Um desenvolvimento espiritual na sua vida. Ele vai garantir com que você seja estruturado na sua fé e que você alcance a vontade de Deus para a sua vida.